Bom, dando continuidade ao final do parágrafo, espero conseguir terminar agora. Vocês lembram que se eu ponho a libido, em vez de botar nos objetos, eu volto para o eu, o que acontece? Os espelhos se despedaçam e o golem do narcisismo tem que ser chamado para salvar as coisas. Aí ele faz a entrada dele nesse momento. O eu, ego, vou ter que chamar de ego, porque é o nó, a partir de então, desse momento em que o ego não deixou que a libido fosse posta nos objetos, jogou tudo para ele. Se despedaçou lá no espelho e tiveram que chamar o golem correndo. Que o golem traz a verdade, mas o golem, porque não está fazendo besteira, ele está ajudando. Não está morto, está vivo, está funcionando. Tá emet, não está met, mas ele não fala. Então ele vai lá para socorrer o narcisismo, esse despedaçamento todo. A partir desse momento, dessa entrada que o golem faz naquela sala de espelhos quebrados, o eu, a partir desse momento, o eu ego, costuma ser tomado pelo assassino. Por quê? Porque ele não deixou que o fluxo da libido fosse direcionado para os objetos. Ele voltou tudo para o eu. A menos que seja tido por vítima. Ou seja, a menos que nós não estejamos lidando com o caso de neurose, mas de paranoia aqui. Mediante o que os raios divinos do bom presidente Schreber começam a desfraldar sua rede sobre o mundo. O presidente Schreber é um caso do Freud, acho que de 1913, se não me engano, não é um caso que o Freud tratou, é um caso comentado pelo Freud, de um homem que ele vira o Senate President. A partir do momento que ele vira o Senate President, que é um cargo no Ministério Público, não é o presidente do Senado, já falei isso para vocês. Quer dizer, ele faz um upgrade e vai para o Ministério Público, para um cargo de Ministério Público. Ele aí dá uma pirada. E aí ele começa a inventar que ele tem os raios do sol no ânus. O negócio está esquisito. E ele, ao mesmo tempo, começa a cismar com o médico dele, ter uma cisma que o médico dele está fazendo todos os males contra ele. Freud, então, nessa época, teoriza sobre a paranoia e vai achar que a paranoia tem um fundo de uma homossexualidade reprimida, escondida no armário. A Lacan, mais tarde, com a Ana, com o caso Aimé, com a Marguerite e Angier, que é o caso de paranoia que o Lacan vai tratar e vai fazer a tese dele sobre o caso de paranoia, ele vai mostrar que não é nada disso. O que acontece? A pessoa já é meio esquisita, ela já é meio cismada com os outros, ela é meio encrenqueira, ela tem lá uns negócios meio... não é normal muito. Mas ela bem ou mal, ela vai na escola, ela funciona, ela namora, ela casa e tal. Até que num determinado momento da vida dela,
ela faz um upgrade para o qual ela não estava preparada. Por exemplo, ela estudou física, mas eu vi isso no Pinel. Aí ela foi fazer o doutorado. Aí já era demais para ela. No caso da Marguerite tinha mania que ela ia ser escritora. E aí ela tenta ser escritora, não consegue, a psicose vai avançando até que ela cisma que uma atriz que estava na moda na época é que era a culpada por ela não conseguir editar os textos dela e dar certo como escritora. Aí ela vai lá e quando a atriz está entrando, ela fala o nome da atriz. Fulana, a atriz se vira, ela esfaqueia a mão da atriz. Assim ela vai parar num hospício e Lacan trata da Marguerite, que é a Aimée, amada. Ele deu um nome bonito para o caso Aimée. E aí ele vai defender a tese da paranoia e mostrar como é que funciona a paranoia. Ele trata todo o caso Aimée pela palavra, porque você não tem como medicar na paranoia, na verdade. Ele vai mostrar isso. Então, o eu, a partir dessa hora, quando o golem vai lá, ele costuma ser tomado pelo assassino, que não deixou a libido ser posta nos objetos, a menos que ele seja tido por vítima. Vítima por quê? Porque aquela estrutura não comporta fazer isso. Aquela estrutura é uma estrutura paranoica. Acontece às vezes quando a mulher tem bebê, faz um casamento maior do que ela imaginava, se forma numa coisa. Acontece com homens ou com mulheres. O Seminário 3 é cheio de histórias que vocês podem trabalhar com a paranoia. O Seminário 3 do Lacan. Vale a pena ler. Bom, e aí ele então vai dizer, né? Seja tido por vítima mediante o que os raios divinos do bom presidente Schreber, quer dizer, o Senate President, quer dizer, o homem do Ministério Público, que se chamava Schreber, começam a desfraldar sua rede sobre o mundo. Ele, na verdade, ele tem os raios do sol no ânus, e aí ele é tudo isso, e na verdade ele está sendo perseguido porque ele é tudo isso, né? E ele cisma que o grande perseguidor dele é o Flechsig, o médico dele. E aí Lacan vai dar uma continuidade e dizer o seguinte, um termo judaico outra vez. E o Shabat dos instintos sofre uma séria complicação. Bom, o Shabat é uma cerimônia semanal judaica. Quando a primeira estrela aparece no céu, começa o Shabat, na sexta-feira. É necessário que a casa judaica esteja toda em ordem, preparada para o Shabat. Porque a partir do momento em que começa o Shabat, você não vai fazer mais nada de esforços. Inclusive, quando eu estudei hebraico, a minha professora me ensinou que a ideia do picote no papel higiênico surgiu para que você não precisasse fazer esforço nem para rasgar o papel higiênico. Quer dizer, vocês reparem que a ideia é uma pausa completa. Você trabalhou a semana inteira e você não tem o que fazer, você não tem mais o que fazer, nada. Mas a casa é preparada para o Shabat, que só vai terminar no sábado, quando a outra estrela aparecer, a mesma estrela, né, aparecer de novo no céu. Então são 24 horas de repouso,
de oração, de relação sexual do casal, parental da casa, de descanso, de ir à sinagoga, de tomar o banho de purificação na mikvah, enfim, é uma pausa que você sai do climão da semana. Você entra num momento de pausa, é o Shabat. E o Shabat tem uma característica interessante. Você organiza a casa. Quem faz tudo é a mulher, na verdade. Ela é que vai acender as velas na hora da ceia. Ela já deixou a ceia toda preparada. Todos os alimentos são religiosos, são relacionados com o que está descrito, com as prescrições das normas judaicas. E quando eles vão fazer o lanche, nessa hora a casa tem que estar perfeita, em perfeito estado, para que o Shabat aconteça. E aí ela acende as velas e aí começa a ceia do Shabat. Nessa hora, 2 anjos de Deus vêm à casa judaica. Um é do mal e o outro é do bem. O do mal e o do bem olham a casa. Se a casa estiver em ordem, o do bem diz que esta casa permaneça assim ao longo de toda a próxima semana. Se a casa tiver uma bagunça, uma sujeira, uma loucura, nada preparado, quem fala é o do mal. O do mal fala que essa casa permaneça assim ao longo de toda esta próxima semana. Então, é interessante, Lacan vai dizer que nesse caso do presidente Schreber, e o Shabat dos instintos sofre uma séria complicação. Quer dizer, se a gente estiver lidando com um mau investimento de libido nos objetos e simplesmente houve um desvio e foi jogado no ego, e aí o espelho quebrou, o golem veio socorrer, mas se tratava de um caso de neurose, mas se a libido foi posta naquele ego, que por sua vez já era um ego meio barro, meio tijolo. E aí, quando ele chega a uma certa altura que ele não vai dar conta, ele irrompe todo, ele quebra tudo, aí, nessa hora, o eu deixa de ser o assassino para ser uma vítima. E aí, o Shabat sofre uma complicação, porque aí nós estamos diante de uma psicose. Então, essa pausa, né, que é saudável, ela, na verdade, ela não é uma pausa saudável. A pessoa que teve o bebê não vai cuidar do bebê, a pessoa que fez um bom casamento não vai levar o casamento adiante, a pessoa que arranjou um bom emprego não vai levar o bom emprego adiante, a pessoa que fez um concurso e foi promovido não vai levar como o caso do Schreber, não vai poder levar essa promoção adiante. Aí é diferente, aí não tem saída. Então, aqui a gente termina esse primeiro
é parágrafo. Vocês reparam como nós viemos do Murder Party e do romance do Diderot, passamos pela questão de a libido, se ela vai investir nos objetos, ou se ela resolve, o ego se põe de não, é em cima de mim, aí os espelhos quebram, o golem é chamado, o golem tem ainda a verdade, ele está trabalhando direitinho ainda para ajudar, e aí de repente o que fica, o golem não fala, o que fica visível por isso que eu falei, quem fala? Agora não fala. Mas o que fica visível é que não é o eu que é o assassino. Às vezes, o que fica visível é que o eu é uma vítima. Ele está todo espatifado. Por quê? Porque a gente está lidando com um caso de paranoia, como no caso do presidente Schreber. Com relação à tese do presidente Schreber, tem um pequeno detalhe. Lacan, quando fez a tese dele, ele encaminhou para o Freud, porque ele estava fazendo uma reformulação com relação à paranoia. E a tese é muito interessante, porque ele pega toda a bibliografia psiquiátrica conhecida, de todos os nomes importantes, e vai mostrar que as definições disso estão erradas, elas não cabem. Freud estava muito velho quando Lacan fez essa tese. Lacan é muito jovem, tem 30, acho que é de 33 essa tese. Freud vai morrer logo depois, né? Em 36. Então, ele manda a tese pro Freud. O Freud não vai ter tempo para parar e falar, peraí, então eu não era por aqui. O que o Freud faz? Ele escreve simplesmente, acuso o recebimento de sua tese. É a resposta que ele dá ao Lacan. Ele não diz sua tese está errada ou certa, ele não diz gostei ou desgostei da sua tese, ele simplesmente diz, aliás, Freud é sempre muito econômico, acuso o recebimento de sua tese. É o máximo de texto que ele diz. Aí depois Lacan vai trabalhar abundantemente com a questão da paranoia. Bom, nós estamos aqui parados agora, vamos entrar no segundo parágrafo da parada, parade. Vocês veem por que eu preferi parade como parada ao invés de desfile. Vocês reparem a riqueza desse negócio, não é um simples desfile, é muito mais amplo. Bom, esse é o vídeo 17, ele é menor do que os outros, a gente vai encerrar aqui.